Bom dia, bom dia, bom dia! Seja bem-vindo à nossa reflexão, esse bate-papo incrível. Se você está vendo aqui na live, chega com a gente, bate um papo, fala, pergunta. Mas se você está vendo no YouTube, tranquilo também. A gente lança esse vídeo para você pegar um pouquinho aí do nosso olhar. Então chega com a gente. Os passageiros estão entrando aqui, entra e sai. Depois a turma mesmo, ela participa com a gente, chega com a gente. Ontem nós fizemos um bate-papo incrível. Para quem nunca participou aqui no TikTok, de segunda a sexta, às 7 horas, a gente vem fazendo esse bate-papo, essa reflexão, esse olhar sobre a vida, né? Então, participa com a gente. Se você não conhece, fica aí uns 10 minutinhos que você vai gostar. Acredito que você vai se identificar aí com o que a gente fala. Ainda estou esperando a turma. Tem uma turma que entra todo dia aqui com a gente, né? É o nosso grupo de WhatsApp. Ele já está aqui, já mandei a mensagem. Então, só chega. A Tânia já entrando, o pessoal entrando. Eu aguardo um pouquinho aqui, mas começaremos já já. Começaremos. E antes que a gente começa, internet eu falo que é um país. A internet é um país, é um planeta maluco, né? Eu fiz um vídeo e eu peguei um gancho de um assunto hypado da Sophie Cunningham. Acho que é assim que fala o nome dela. E eu não falei sobre as acusações que ela faz, o problema que deu. Eu só falei sobre opiniões, sobre a gente dar opinião na internet. O pessoal começou a me atacar para um assunto que eu não falei no vídeo. E eu vou fazer outro vídeo, vou falar agora da invasão lá, né? Vou falar invasão, que é mais fácil, lá em Ceuta, na Espanha, no território marroquino. E eu não vou dar nenhuma opinião e o pessoal vai me acusar de um monte de coisa. É legal a internet que, mesmo você não dando opinião, colocando só uma imagem, o pessoal já vai te julgar sem saber. Uma psicóloga falou que eu espalhava fake news. Eu fiquei pensando, eu falei, caraca, né? É engraçado. Aí ela me acusar sem ouvir o meu vídeo, ela falou, é porque você não sabe o que ela tá falando e tal. Aí eu só perguntei, você viu o vídeo todo? Você ouviu o vídeo todo? Não me respondeu ainda, aparentemente não respondeu. Eu já fiz outro vídeo falando sobre isso, né? Mas é muito engraçado, né? As pessoas falam sem saber. E eu não falei em nenhum momento sobre opinião, né? Bom dia, Maria! Na verdade, eu até falei, independente da opinião, a internet e tal. E eu falei da internet. E uma psicóloga falou, você fica espalhando... Iago, uma psicóloga. Falou, você fica espalhando fake news, Caraca, o que eu falei? Até eu pensei, né, do jeito que ela veio, eu falei, caramba, o que eu falei? Aí eu fui lá, eu só falei, vocês viram o vídeo da Sophie Cunningham? Não, não sou. Eu fiz alguns semestres, mas não me formei. Mas eu estudo muito psicologia, por conta. E aí, o vídeo eu falei isso. Eu falei, você já ouviu? Sim, assim, assado. E aí eu trouxe uma questão da internet. E ela falou, você fica espalhando, você não sabe de nada, você fica espalhando fake news.
Só falei sobre internet. Sobre se a gente dá opinião, causa um reboliço. Eu falei sobre isso, né? Ela me atacou. Aí eu perguntei pra ela, você já ouviu? Meu irmão, procura um psicólogo. É o melhor formato. É muito louco, Maria. E eu fiquei conversando com a minha esposa e eu falei, olha que doido, né? Olha que maluco. O pessoal vai... Algumas pessoas falando do... Porque eu acho que ela falou negócio de trans, alguma coisa assim, né? E eu nem entrei nesse assunto, eu nem... Só falei de opinião na internet. E eu peguei um assunto que está em alta. Mas vamos que vamos. Vamos para o nosso conteúdo. O que é mais importante, eu quis trazer esse ponto aqui que eu achei engraçado a formatação que a pessoa despejou em mim. Eu tomo cuidado, né, também sobre isso. Eu tenho um certo cuidado. Eu não tinha antigamente. Eu queria o fogo antigamente. Eu queria a treta. Hoje eu tomo cuidado. Aí no chat, falei, pô, chat, preciso arrumar esse texto aqui. Eu não queria falar sobre isso. Ele falou, pô, legal. Mas vamos que vamos. Vamos para nossa reflexão. Hoje nós vamos falar: os frutos revelam a raiz. Tem um texto em Gálatas, né, até peguei aqui, mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Eu falei isso, Maria. Na verdade, o texto, acho que você viu, eu falei sobre isso, que hoje tem um desafio de dar opinião. Só isso. Foi sobre isso. Bom dia, Márcia. Mas vamos lá, deixa eu ler aqui rapidinho, ó. Mas o Espírito de Deus produz amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Forte isso, né? Isso fala o Gálatas. Mas a ideia de hoje é: toda transformação invisível, cedo ou tarde, se torna visível. Aí, o que chama atenção nesse ponto de vista? Presta atenção. Paulo não fala primeiro dos dons. Não fala de conhecimento, não fala de posição, ele fala de fruto. E o que faz pensar? Por que Deus escolheu justamente essa palavra? Aí a gente já vai fazer a gente pensar. É porque é interessante, porque ele fala assim, ó: o Espírito de Deus produz. Olha como a religião conturba. São, Maria, muito. Olha como a religião conturba as coisas. Obrigado, Maria. O Espírito de Deus produz amor, alegria, paz. É mais ou menos o que a gente pede no nosso decreto lá no final, lembra? Isso é bíblico. Mas o Espírito de Deus produz amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade. Olha que interessante. E o que chama atenção é o fruto. Isso aí são frutos da nossa transformação. Algumas igrejas nem falam sobre isso. Porque o mais importante é a transformação das pessoas. O mais importante é a gente entender que não é que Deus tem que adaptar a gente. Nós temos que adaptar a Ele. E adaptar da transformação da mente. Gerando bondade, gerando humildade, gerando delicadeza, paz. Aqui fala algumas.
alegria, paciência. Olha que interessante. Não é Deus que se modifica para adaptar para a gente, para ser confortável para a gente. Por isso que o nosso manual da vida, ele conflita os nossos interesses. Bom dia, Sandy. Mas é sobre isso, Maria. É a gente se moldar para praticar essas boas ações. A transformação é na gente. Não é o mundo transformando para a gente. Até porque o mundo não vai transformar para a gente. O molde, o sistema do mundo, ele não está para isso. É interessante isso. Olha como é interessante aqui o pensamento. Ninguém cola um fruto em uma árvore. O fruto não vem de fora para uma árvore. O fruto aparece naturalmente, ele é consequência da natureza da árvore. Olha como a natureza, Deus criou todas as coisas nesse formato. Vem de dentro para fora. Isso é o fruto. Isso fala naquela passagem. Olha como a mudança na nossa ótica, ela tem que ser diferente. É muito interessante isso, é muito legal isso. A gente tem que entender que Deus não serve a gente. É de dentro para fora, Maria. E o que acontece quando a árvore não dá bom fruto? Ela murcha, ela apodrece. Então, ninguém come um fruto em uma árvore. O fruto surge de dentro, é uma consequência. Nunca um objetivo. O objetivo é a árvore estar forte, transformada. E transformada para algo que vai gerar fruto. E aí, será que na vida espiritual estamos tentando produzir frutos sem cuidar da raiz? Isso é profundo, isso ele faz a gente pensar para dentro. Bom dia, não estou conseguindo, acho que é Ricardo. Tem um monte de letra, mas eu acho que é Ricardo, pelo que entendi. Chega junto, Ricardo. O fruto, ele aparece da transformação interna. É muito legal isso. E aí tem uma observação da raiz. É isso, Maria. Nós somos uma árvore. Se a gente não for transformado por dentro, bons frutos não vão dar. Quando a gente começa a pensar nesse formato, a gente começa a entender o nosso propósito. Independente de onde que eu esteja, independente da minha profissão, eu vou fazer o melhor, porque a gente está conectado com Jesus Cristo, não é eu virar um monge. É dentro da minha realidade, eu ser transformado para eu ser uma pessoa melhor. E muitas vezes o que pregam não é isso. É que Deus vai agir, Deus vai trabalhar, Deus vai ser o meu garçom. E quando ele veio aqui, ele veio para mostrar para a gente como que a gente tem que ser transformado. E o que ele mais ensinou é: faça o bem para as pessoas. Ele cuidou das pessoas. Quando ele cura uma pessoa, ele está cuidando. Quando ele ensina, ele está cuidando. Olha que louco isso. E aí a gente pensa o que a gente está falando aqui, né? Uma macieira não faz esforço
para produzir maçãs. Ela apenas permanece saudável. O fruto é uma consequência da sua natureza. Talvez aconteça isso conosco. Quando a raiz muda, o fruto muda. Olha que interessante. Por isso que a gente tem que buscar Deus. A busca é para Deus, não pelo resultado. O resultado é a nossa transformação. Porque aí fica natural a gente ser bom. Aí fica natural a gente transbordar amor, transbordar humildade, transbordar paz. Aí aqui em Gálatas, ele fala perfeitamente isso. Transbordar amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade e domínio próprio. E olha que fecha com domínio próprio, porque não é que você não vai querer ou não ter desejo de coisas que não são benéficas, mas você vai ter domínio próprio. Um cara que te fecha no trânsito, você vai ter o instinto de querer, agredir ele, mas vai ter domínio próprio. Olha como é interessante isso, porque o seu olhar está para Deus. E você está conectado com Deus. E está entendendo a forma de agir. A nossa natureza é pecaminosa. É muito importante. A nossa natureza, Maria, é pecaminosa. Seu vizinho coloca um som alto, você tem vontade de ir lá e chutar a porta. Esse é instinto. Só que quando eu estou olhando para Deus, a mudança, e eu estou falando tudo aqui, não tem nada extraordinário e mágico. É o chão da vida, o milagre, ele transborda quando a gente faz o passo a passo. Então você se controla, você talvez conversa, você talvez mostra comportamentos diferenciados. Mas a gente deixou cair. A nossa natureza é divina. Só que a gente deixou o pecado entrar. Desde lá do Éden. Então as nossas vontades, quando acontece alguma coisa que conflita, a gente quer fazer as coisas erradas. A gente quer até a bondade. Nós temos que tomar cuidado porque é por ego, é para promover. Então olha como é delicado. Perfeitamente, Maria. Perfeitamente. É a gente se conectar com Deus através de Jesus Cristo, que é a nossa ponte, né? Porque Ele é Deus. E aí a gente tem o treinamento espiritual, que é aqui a gente entender, a gente buscar diariamente, constante, perfeitamente. Olha como muda o jogo. É muito legal isso. E aí os frutos que a gente está falando, eles são reconhecidos, eles aparecem sem a gente pensar no fruto, pensando em transformar a nossa natureza e entender o que Deus quer pra gente. Por isso que eu falo que é desafiador, Maria. É muito desafiador, é conflitante pra gente, mas isso é importante. Porque nos deixa acordado, nos deixa alerta, nos deixa atento. A gente fica criativo e consciente. Isso explica. É muito. Isso aí sempre. Por isso algumas mudanças duram poucos dias. Mudamos comportamentos, mas não mudamos coração. Mudamos hábitos, mas não mudamos identidade. Mudamos por pressão e não por transformação.
Bom dia, Deia! Então, olha o desafio. Olha aonde que a gente tem que se apegar. E talvez exatamente por isso Jesus nunca disse, olha como que é importante, esforcem-se para ser diferentes, para parecer diferentes. Ele ensinou, permaneça em mim. Olha como que é forte isso. Na verdade a gente não pode mudar por pressão. Por isso que Jesus falou, permaneça em mim, porque o fruto não nasce da obrigação. Ele nasce por a gente permanecer nele, se esforçar para entender uma transformação interna. E aí tem os frutos. E aí tem o entendimento. E aí é natural, Maria, perfeitamente. Olha esse pensamento aqui, ó. Se alguém observasse minha vida, sem ouvir uma única palavra a mim, que frutos essa pessoa encontraria? O que minha forma de viver revela sobre aquilo que está acontecendo dentro de mim? Por isso a busca. Mas é uma consequência. Quando a gente se aproxima de Cristo, por isso que ele fala, permanece em mim, se aproxima, a transformação é interna. Isso vira algo de dentro para fora. E aí não gera mais esforço. Ele torna natural. Cara, mas você faz isso... E o mundo, normalmente, ele não vai compreender, porque o sistema, os modus operandi do mundo, ele não vai entender. Por isso que é conflitante. Eu vi um vídeo da Zélia Duncan, depois você procura, eu achei incrível, que ela leu sobre os cristãos e ela tinha uma repulsa. E ela ficou maravilhada como é a cosmovisão, não olha para as pessoas. A gente tem mania de falar, o crente fazendo besteira. Está olhando para a pessoa, não é algo que é um movimento. É sobre isso, Maria. Mas por que as pessoas são cruéis? Porque tem um sistema para que seja. Tem um sistema que é o modus operandi. O que é mais fácil? E quando você conversa com as pessoas, quando a pessoa te confronta, o que pergunta? Mas você revidou? Não é? Mas o que você fez? Você foi lá e brigou com a pessoa? Você viu que é um sistema operacional que todo mundo acha natural. E quando você faz ao contrário, fala, não, eu fui lá e pedi desculpa e falei sobre a bondade de Deus. Aí a pessoa fala, você é burro. Porque olha como conflita o que é a natureza do mundo. Olha como é louco. Porque a sua raiz está transformada. Então conflita. E parece não ser entendível. É interessante isso demais, é muito legal. E a gente é transformado. Eu falo isso que a minha natureza, eu falei ontem, nós fizemos uma reunião presencial, e aí nós estávamos falando da porta larga e a porta estreita, que Jesus falou lá no Sermão do Monte, no final. E a porta estreita é a transformação, que para o mundo parece tão difícil. Mas se seguir a Deus é muito ruim, porque a Bíblia, os crentes, essas coisas,
não pode muita coisa. Não é que não pode. Por isso que fala que pode tudo. Poder pode, eu posso ir ali, eu posso encher uma pessoa de pancada, de tapa na orelha, mas não faz sentido. Porque está transformada. É sobre isso. Mas as escolhas é da raiz. Às vezes a gente escolhe, e Jesus quando veio lá para os... Porque Jesus veio para os religiosos lá, né? Para as pessoas que entendiam das escrituras mais do que qualquer pessoa, outra pessoa aqui no mundo. E ele veio falar sobre natureza, sobre transbordar. Ele não veio para falar assim, então você não agride ninguém. Mas você tem vontade, né? E até deseja que não seja você, mas que outra pessoa agrida. Por isso que lá eles até... É sobre isso que eles estão falando. Mas o lícito não é só sobre fazer ou não fazer. É sobre entender. É muito mais profundo. Porque senão eu estou sendo a mesma coisa que os fariseus. Que os fariseus também não faziam. Só que ele chegava para o guarda romano e falava, o cara ali, vai lá e enche ele de paulada. E a gente faz isso falando esse mesmo texto. A gente é aquele fariseu. Porque a gente necessita da transformação. Porque quando a gente tem a transformação, a gente não aponta, a gente cuida. A gente vai lá, que nem aqui está em Gálatas 5:22, o Espírito de Deus produz amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade. Olha como muda. Olha como muda. Aí muda o jogo. E muitas igrejas não entendem isso. E fala, eu posso, mas eu não quero. E sofre, porque não é entendimento, é só prática. É colar o fruto da árvore e falar, nossa, essa árvore está dando fruto. Não, porque aquele fruto vai ser um fruto podre. Porque não é da natureza. Olha como é interessante isso. Quando a gente entende o porquê, o propósito, a identidade está moldada, muda o jogo. É de dentro para fora. Não é eu chegar ali e eu falo, eu falei... Não, não é domingo ir na igreja, não tem nada a ver. Domingo, você só... É de dentro para fora, é isso. Domingo, você só aprende para exercer. Você só aprende. Eu vejo lá falando, noite de milagres. Isso dói minha alma. O milagre é você ser transformado. Mas Jesus fez o milagre. Não, Jesus cuidou das pessoas. Na verdade, Maria, tem que ser de dentro para fora. É o cuidado, é o filho. Já falei algumas vezes, lembra? Que a gente faz pelo filho, é a prática. É de dentro para fora. Aí tá o jogo. Aí muda todo o rolê. E é isso que Jesus veio ensinar. Ele não veio ensinar milagre, senão ele falava uma frase mágica. Ele fala, gente, ele não fala, e o sermão do monte para constituir uma natureza? Ele fala, gente, quando você chegar perto de um doente, fala abracadabra. Fala pá. Não, ele falou, ele mostrou aquele gesto para que depois as pessoas entendam que tem que cuidar dos doentes, tem que cuidar dos aflitos.
E é difícil para mim também. Às vezes eu não quero me envolver. A minha natureza não quer isso. Eu, como pecador, como egoísta, eu não quero isso. Bom dia, Débora. Olha que interessante, eu não quero isso. Eu quero ficar de boa. É louco isso, né? Você viu como conflita com a gente? Só que a nossa raiz, ela vai sendo transformada. É muito doido, né? Eu acho muito. E para mim é muito conflitante comigo. Para mim é muito difícil. Isso me causa, né? Só que é o melhor para mim, porque Deus sabe o que é melhor para mim. Muitas vezes as minhas escolhas não são as melhores para mim. E eu tô falando sempre sobre eu, a minha transformação e ajudar as pessoas a serem transformadas. É legal, né, Débora? É muito louco isso. É isso. É a gente ter essa visão de perguntar para Deus como que é a condução. Apesar de estar escrito já, né? A gente vai aprendendo e a gente vai sendo transformado. É interessante demais. E é difícil, porque é conflitante. A gente sempre quer que Deus faça o que a gente quer. E se agrada a isso. Eu falo, em muito lugar eu vejo, bom dia, Gil, bom dia, turma. A gente está sendo moldado. Eu vejo em muitos lugares que Deus é um garçom. Isso é ruim e a pessoa vai se lascar. É o contrário. Nós somos moldados porque Ele sabe o que é melhor para nós. É muito louco isso. E a nossa reflexão é falando sobre isso. A transformação da raiz para gerar os bons frutos. Só assim que a gente vai evoluir. Só assim que a gente vai ter uma compreensão. É muito louco isso. É muito da hora. Certo, turma? Hoje foi profundo, hein? Caraca. Hoje eu me empolguei. Mas eu acho muito legal isso. É forte, Márcia. Porque faz a gente pensar e conflita com aquilo que a gente imaginava. Boa, Maria. Não teria transformação. A transformação, quando a gente percebe uma águia, sim, com certeza. Tem que sair de... Tânia, tem que sair de dentro, né? Os frutos tem que ser normal. A gente fica preparando os frutos. Foi incrível. Eu tô aqui ainda brisando. O Tic-Teco tá aqui reformulando, falando... Que legal, né? É interessante demais, porque isso... Que nem eu falo, o legal... Eu aprendi muito tempo atrás o evangelho que só confortava. É a mesma coisa
Que acontece quando o pai vê o filho errando e fala, tudo bem, filhinho. Está criando a pior pessoa do mundo. E o evangelho é isso. Não é falando tudo bem se você está fazendo coisa errada. Ele está falando, vamos mudar. Vamos ter uma ótica diferente. Vamos transformar uma pessoa melhor. Algumas vezes até doer um pouquinho. O verdadeiro evangelho é isso. Não é às vezes que eu vejo pregando, eu vejo uns caras falando umas groselhas que dói o estômago. Eu falo, nossa, é tanta groselha. E a transformação, ela conflita. Você viu como que a águia vira aquela águia linda? Massagem no ego, é isso aí. Ela tira todas as penas. Imagina você tirar todas as penas. É doloroso. Mas ela entende. Ela entende. Que é para isso, para ser melhor. Para isso, para a gente entender o que Deus quer. É conflitando a gente. Ela se isola. E o que a gente faz? Nós. É para dentro. É tratando a nossa natureza. É que nem eu falei, se um cara me fecha na rua, eu quero... Mas isso é o melhor? Isso vai educar? Isso vai gerar transformação? Porque isso vai acontecer todos os dias. Entendeu, Maria? E o conflito, né? Eu vou querer, mas minha transformação, ele vai lutar contra a minha natureza e eu vou falar assim, isso não vai ser ideal. Como que eu posso mostrar outra face para essa pessoa? Olha como é muito louco isso, né? Gente, 7h32, quem nunca participou das nossas reuniões, a gente faz isso de segunda a sexta, às 7 horas. Eu estou organizando meus horários ainda, está muito bagunçado. Aí eu quero ver como que a gente vai fazer esses horários. Pode ser um pouquinho mais tarde, eu não sei ainda. Eu tenho que voltar a treinar, porque isso é saudável. A disciplina. Débora, chega junto. Por enquanto, de segunda a sexta, às 7 horas, a gente tem essa reflexão, esse bate-papo, essa transformação mesmo de olhar e a gente ser pessoas melhores. Eu, particularmente, acredito que a transformação é através de Jesus Cristo, mas tem gente que pensa diferente e é ótimo. É muito legal, gente. Coloco alguns vídeos também lá no corpo da página do TikTok, da outra rede também. E participa, esteja com a gente tem um grupo do WhatsApp, que eu mando esses materiais, quem tiver interesse também me chama em inbox. Lá não tem bom dia, boa tarde, a gente é muito pontual. Isso! Muito bom, Tânia. A gente é muito pontual lá, né? Não fica... É só falando, gente, tem a live. Gente, é só um recadinho, só pra gente ter um meio de comunicação simples, sucinta e pai bola. Sem a gente atormentar uns aos outros. E aí eu faço uma pagininha bonitinha e eu mando lá também para as pessoas depois falar, pô, aquele conteúdo lá que a gente viu, deixa eu puxar aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Certo? Turma, a gente sempre faz um decreto para finalizar, que é sobre isso, sobre transformar a nossa natureza, é treinar a mente, né? E o decreto é isso, é falar o que aqui, ó, a gente batalhar para a nossa natureza, que é interna, moldada pela nossa mentalidade, ser transformada. Por isso que fala o decreto que hoje o meu dia vai ser um dia incrível, conectado com Jesus Cristo, um dia de paz, alegria, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade,
domínio próprio, rodeado de pessoas incríveis. Faz isso no espelho, treina a sua mente, faz ela ser transformada. É isso que a gente treina, é isso que a gente fala, é isso que a gente tenta ser todos os dias. É um treinamento diário, que nem acredito que foi a Maria disse. É isso aí, ó, transformador, abençoado, conectado com o Pai. É essa vibe. É isso aí, Maria. Começa a ter esse molde, que aí transforma a natureza e a gente vai ser pessoas melhores. É muito legal. Certo, turma? Obrigado por hoje. Um ótimo final de semana. Com certeza, Deus vai abençoar as nossas vidas, vai nos ensinar, que a graça dele esteja sempre com a gente. Bora? Valeu, turma. Vocês são incríveis.